Pai, agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, todo o tempo, né? Ele é aquele que nos une, é aquele que nos chamou e é aquele que nos sustenta dia após dia. Glória. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez e dizer o quanto que o Senhor é importante para nós. Nós queremos te chamar, Pai. Nós queremos te chamar, Paizinho querido, nosso amado. Muito obrigado por estar presente neste lugar, porque onde está reunido 2 ou 3, Pai, o Senhor se encontra. Quando o Senhor estar aqui, nós podemos sentir a tua presença. Nós podemos, independente, Pai, de vermos, nós podemos crer que o Senhor nos deu fé. O Senhor deu cada um de nós uma porção de fé. Abra os nossos ouvidos, Pai. Abra os nossos olhos e o nosso coração para receber de bom grado o alimento que o Senhor vai trazer para esta noite, no poder do nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Como é bom estarmos reunidos. Como é bom estar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Cumprindo as ordens, os mandamentos do nosso Pai. Amar a Ele sobre todas as coisas e amar o próximo. E esses 2 mandamentos a gente cumpre toda a lei. Nós cumprimos tudo que o Senhor pede através desses 2. Amar a Ele e amar o próximo. Glória Santíssima. Hoje é dia de ceia, onde nós vamos ceiar, onde a gente vai trazer a memória, né? Aquilo que nos dá esperança. Onde vai trazer a memória daquilo que o Senhor fez por nós. Onde vai trazer a memória, a motivação do qual nós estamos reunidos neste lugar, né? No banquete, na mesa do Senhor. Todos nós fomos chamados. O Senhor diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Não que Ele não queira, Ele quer que todos sejam escolhidos. Mas através da escolha sua é que você se torna o escolhido de Deus, né? Chamados são todos. Eu vou ler Juízes. Juízes 6. Vamos achar. Juízes está lá depois de Deuteronômio, Josué, está logo no início aí da Bíblia. Gideão 6, Juízes, gente, Juízes 6. Amém? Todo mundo já achou? Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aqui nesse Juízes 6, fala um pouco de Gideão, fala um pouco do poder de Deus, fala um pouco de tudo daquilo que a gente tem vivido, que estamos vivendo e ainda iremos viver. Juízes 6, a partir do 7. Fala dos midianitas, fala de um povo que reduziu Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Porque quando as coisas vão chegar num ponto que a gente não tem outra coisa senão pedir SOS Deus, socorro Deus. Então esse foi um tempo que eles Gideão pediu socorro a Deus, e não só ele, mas o povo pediu socorro ao Senhor. Então no 7 diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor fez algo, porque toda vez que a gente pede com fé, o Senhor responde, né? E o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu os tirei da escravidão no Egito, eu livrei dos egípcios de todos os que te oprimiam, eu expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles.
e disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Nesse tempo de dificuldade, né, esse tempo de lutas, então ele estava escondido, né, malhando trigo escondido. E aí o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Guerreiro corajoso. E outras versões, tem alguém com outra versão de guerreiro aí? Valente? De valente, né? Valente guerreiro. Valente guerreiro, valente corajoso. Então ele já chamou, porque ele vai olhar e vai dizer: digo fraco, eu sou forte. Então ele estava falando aqui, ele estava escondido, ele estava com medo, mas o Senhor enviou um anjo e disse: ser forte e corajoso, você é guerreiro e valente. Aleluia. E assim somos nós, é o que o Senhor está dizendo: você é valente e corajoso. É valente e corajosa, né? Vá na tua força, que é isso que ele vai dizer aqui. Continue insistindo, persistindo, né, na palavra. Se você tem que perseguir alguma coisa, persiga a palavra de Deus. Persiga. Quer perseguir alguém, persiga Jesus. Ande com Jesus. Persiga a verdade, né? E a gente vai cumprindo o chamado. Então Gideão, no 13, né, Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos acontece tudo isso? E aí a gente, quantas vezes a gente fala isso, né? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Por quê? Porque em todo sofrimento, em todas as lutas, tem uma lição para nós. Tudo tem uma lição para nós, né? E uma das maneiras, e uma das ferramentas que o Senhor tem para usar hoje, e sempre usou, justamente o sofrimento, né? Quando a gente passa por alguns períodos mais difíceis, a gente clama. Tem alguns que passa, mesmo assim não chama pelo Senhor, né? Mas é o momento de clamar, é o momento de agir, é o momento de decisão, é o momento da gente realmente buscar a Ele, como esse povo aqui. Nesse momento eles buscaram o Senhor, e o Senhor respondeu. E tem anjos, né? Anjos ao nosso redor, tem anjo ao nosso dispor. Na luta e na guerra que você está vivendo, tem anjos preparados para cuidar de você, como aqui tem de ver, né? O Senhor enviou anjos. Então Gideão respondeu: por que indagou o Senhor, por que tudo isso acontecendo? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Onde está aqueles milagres? Onde está o poder do Senhor? Onde está? Ele questiona: cadê seu Deus? E quando não é nós mesmos questionando, é os outros questionando: cadê seu Deus? Você não serve a Deus? Você não diz que Deus cura? Você não diz que Deus isso, que Deus aquilo? Cadê seu Deus? Deus está no mesmo lugar. Ele não se mudou de lugar. Ele cura, ele liberta, ele salva, ele exalta e ele também abate, né? Ele também abate. E aí ele vem falando aqui: acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito, que o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou, o Senhor agora nos entregou nas mãos dos midianitas, o Senhor agora nos entregou nesse lugar onde nós estamos passando, nessa condição que nós estamos. Eu falo que nós estamos porque é um povo, Deus fala de um povo. Quando um povo, uma pessoa sofre, uma pessoa está passando por uma situação difícil dentro da igreja, no corpo de Cristo, todo o corpo precisa sentir, todo o corpo sente, não é assim? E todo o corpo é chamado para entrar naquele lugar, para orar, para jejuar, para ajudar, né? E ministrar você mesmo, porque muitas vezes você mesmo não quer fazer, como o Gideão aqui, ele relata algumas coisas aqui, né? E pede sinal, e pede sinal, e pede sinal. Não é diferente de nós, né? Não é diferente de nós. E então o Senhor se voltou para ele e disse: vá
força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem te envia. Mas, Senhor, como que eu posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. A minha família é a mais fraca, né? Pobrezinho de Israel. O que é que eu vou fazer? E eu sou o menos importante da minha família. Olha como é que ele se via. Eu sou o menos importante da minha família. Certamente, aí o Senhor responde, certamente, que bate-papo maravilhoso, né? Certamente eu estarei com você, disse o Senhor. E por que a gente às vezes não desiste? Porque a gente escuta Jesus falar com a gente. Eu estou com você, eu estou com você. Né? E tudo tem retorno, tudo tem a recompensa, tudo tem consequência, né? Então, a gente vai fazer as escolhas, como o Senhor disse, como ele falou aqui, está falando com Gideão. Então, Gideão respondeu: se de fato eu posso contar com tua ajuda, então o Senhor me deu um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vá embora, até que eu te traga a minha oferta. Ele respondeu: eu ficarei aqui até você voltar. Então Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha preparou os pães sem fermento. E depois colocou a carne no cesto, o caldo numa panela, levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. E então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão. E o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E aí o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. O que será de mim agora? Se eu não cumprir o chamado, se eu não cumprir o que ele mandou fazer, o que será de nós? Né? E aí ele: fique em paz, respondeu o Senhor, não tenha medo, não tenha medo, você não morrerá. E então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom, né? O Senhor é a minha paz. O Senhor é aquele que garante a nossa existência na terra. O Senhor é aquele que nos sustenta. Ele nos chama e Ele sustenta. A igreja do Senhor, quem sustenta é Ele. O corpo de Cristo, quem sustenta é Ele. Aleluias. Então, até hoje, o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal. Você vê, né, que ele é da família de pessoas que realmente adoravam outros deuses, né, adorava Baal. E o Senhor pede para que ele faça. Então, quando o Senhor pede as coisas para nós, tem coisas que a gente acha que não vai conseguir fazer. Tem coisas que a gente pensa que não vai dar certo, né? Mas vai dar certo e a gente pode é capacitado porque é Ele que está em nós, né? Não é de nós mesmos, é o poder de Deus, é Ele que faz. Então ele fez esse sacrifício também, ele sacrificou todo sobre o altar como holocausto e usou como lenha a madeira do poste de Azerá que você cortará. Então ele fez todo esse sacrifício novamente, né? E Gideão levou, no 27 ele fala, Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém, fez tudo de noite, com medo da sua família e do povo da cidade. Né? E a gente faz assim mais uma vez, trazendo a parte da família. Quantas vezes a gente deixa de fazer algo por causa da família, né? Ou por medo, ou até mesmo por colocar a família no lugar que ela não é para estar, que é no altar. Né? Altar no lugar do Senhor, colocar essa pessoa como se fosse Deus.
Então, às vezes, a gente faz isso também, né? Então, o Senhor aqui colocou, deu uma ordem para ele, deu uma incumbência para ele, que não é uma incumbência fácil, derrubar os altares que o próprio pai fez. O próprio pai se levantou. Não é fácil derrubar esses altares. Não é fácil. Derrubar altares que marido fez, que esposa fez, né? Ou que pai fez, que são autoridades, né? Não é fácil. Mas o Senhor, Ele dá toda a instrução, Ele dá toda condição para que seja feito. E é o nome dele que é exaltado, né? O nome dele que é exaltado. E assim, no dia seguinte, os habitantes da cidade começaram a despertar e alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Aserá ao lado dele também tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar, sobre o qual estava o resto do todo sacrificado. Então, num tempo de ceia desse, a gente está lembrando de quê? Também do sacrifício que Jesus fez por nós, né? Ele até falou, se puder, Senhor, faça esse cálice de mim. Ele até orou, ele orou, assim, pedindo isso, né? Mas, logo em seguida, ele entendeu para que ele realmente veio, né? Para salvar, resgatar um povo rebelde, um povo que não chamava por ele, né? E nos resgatou para a honra e glória do nome de Jesus, e nós estamos aqui adorando aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amado Jesus. Então ele fez isso, ele entregou, ele fez o que o Senhor mandou, né? Em seu lugar havia um novo altar. Então ele tirou aquilo tudo que ele fazia antes e tudo que a família dele fazia antes, ele colocou um novo altar. Um novo altar. Um altar de Deus, um altar da obediência, um altar de escolha, né, de adorar o Senhor, um altar de adoração. E os habitantes perguntavam uns aos outros, quem foi que fez isso? Porque ele fez de noite, né? Então ninguém viu quem fez. Quem foi que fez isso? E aí começou aquela investigação. Quem é que fez, e todo mundo procurando saber. E aí descobriram que foi Gideão que fez. E aí no 30 fala assim, traga seu filho para fora. Os homens da cidade exigiram de Joás, porque ele deve morrer, porque ele derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Aserá. Agora imagine se o inimigo fica feliz quando você levanta não só a sua mão, quando você levanta o seu coração para servir a Deus. Eles vêm também te perseguir e dizer, o que você fez da sua vida? Agora eu vou te pegar. Agora eu vou te perseguir, né? Mas conosco tem um que é forte e valente e é poderoso, né? Quem tentará a acusação? Quem poderá fazer algo contra os escolhidos do Senhor? Quem poderá fazer algo contra os escolhidos do Senhor? Então nós temos essa certeza, como Gideão também pôde ter essa certeza que a mão do Senhor, as mãos poderosas do Senhor estavam sobre ele. Deus estava cuidando dele. Ele era um homem, como ele falou, o menorzinho, né? Aquele se colocou como aquele pessoal fala, a ovelha negra da família, né? Minha família não é uma família nobre, mas o Senhor falou, é você mesmo que eu quero, é você mesmo que eu quero para mim. Eu vou te chamar para você fazer algo maravilhoso. Por quê? Porque também era um homem que estava trabalhando, era um homem que estava ali com medo, mas estava fazendo, né? Malhando trigo, buscando. Por que é isso? Porque Deus não trabalha com preguiça, né? Deus não trabalha com ignorância. Deus trabalha realmente com desejo, com vontade de fazer as coisas. Ele trabalha com sabedoria, né? Ele trabalha com a ignorância, é o inimigo, que não quer nunca que você saiba das coisas para te usar e te conduzir. Fazer o povo de marionete, né? Para conduzi-los. Mas o Senhor não. O Senhor nos dá entendimento, nos dá poder de escolha, nos deixou o livre-arbítrio para que a gente possa escolher o melhor, né? Escolher o melhor, que é Ele, que é estar com Ele, porque Ele é a vida, é a verdade e Ele é o caminho, não há outro, não há outro. E aqui, nessa parte aqui, agora eu quero ver aqui lá em Filipenses,
Filipenses, acho que é Filipenses 2, deixa eu olhar aqui direitinho. Filipenses 2, cadê? Filipenses 2. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que nos conduz, né? É a pessoa indicada, é a pessoa que transforma o nosso ser, que tem o poder de transformar a cultura, que tem o poder de fazer todas as coisas, de nos ensinar tudo que a gente não sabe, de trazer a revelação. Ele é aquele que dá testemunho de Jesus, é aquele que vê, é aquele que ensina, ele é aquele que batiza, ele é aquele que traz a lembrança, ele é aquele que revela a palavra que você tem lido. Esse é o Espírito Santo de Deus. Então, Filipenses 2, E todos nós passamos por lutas e dificuldades, mas assim, nós passamos diferente, né? Nós passamos as nossas lutas, nossas diferenças diferentes do mundo, porque nós sabemos que vai passar. Aleluia. Porque tudo passa. Glória a Deus. Né? Nós temos a certeza e a convicção que tudo passa. É verdade, né? Então, o melhor dia que você viver nessa terra, nesse mundo, vai passar. Mas o pior dia também vai passar. Então só vai ficar ele, né? Então, nesse Filipenses 2, ele diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Se tudo aqui você disse sim, ele vai dizer assim: então agora, completem a minha alegria. Como? Concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando separados, juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. E essa forma de pensar e um só propósito é na palavra. Porque a gente sabe que pensa muitas coisas, né? A gente pensa muitas coisas que nem está na palavra, nem está de conformidade com a palavra. Mas ele disse: tem alguma coisa que eu gostaria que vocês completassem a minha alegria. Ele se alegra por sua motivação está em Cristo. Ele se alegra quando a consolação vem por amor, não vem por obrigação. Porque quantas pessoas hoje cuidam uns dos outros por obrigação? Eu não queria, mas eu tenho que ir, né? Então ele falou que há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então complete a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, pensando a mesma coisa e em um só propósito, no alvo que é Cristo. Não sejam, aí ele vem falando, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes. Né? E aqui a gente poderia dizer assim: seja você como você é, mas o Senhor não diz assim. Ele fala assim: sejam humildes. Porque aos humildes ele dá graça, e os arrogantes ele abate. Né? Então ele fala: sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Isso aqui é uma chave. É uma chave para nós. E não procurem apenas os próprios interesses, mas se preocupem-se também com os interesses alheios, carregando os fardos uns dos outros, ajudando, né? Amém. Porque o fardo do Senhor, ele é leve, né? O jugo é suave e o fardo é leve.
Por quê? Porque a gente vai realmente juntando com os irmãos e passando. Quando eu pego a minha dificuldade e conto para um irmão que eu confio, que ora comigo, aquele fardo é dividido. Então ele fica leve e suave. Né? Eu não sei quem foi que estava essa semana conversando com outra pessoa e falou assim: ai, gente, saiu de mim uma tonelada de problema. Uma conversa. Assim? Então a gente pode voltar a esse lugar onde a gente busca ter amigos verdadeiros, porque ainda existe, né? Em Cristo Jesus existe amigos verdadeiros, amigos íntimos, né? Claro que nós temos uns mais chegados, né, do que irmãos. Então não seja egoísta, não tente impressionar ninguém, seja humilde, considere os outros mais importantes que vocês, não procure apenas os próprios interesses, mas se preocupe também com os interesses dos outros. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. O Senhor ele deixou um exemplo para nós. Embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Você sabe que eles foram para a cruz, e na cruz tinha dois criminosos, né, dois ladrões, né, com ele, e ele dizendo assim, ele poderia falar quem era ele, que ele não era criminoso, porque quem ia para aquela parte da cruz era criminoso, né? Então ele não se justificou, mas ele poderia. Ele falava, não, eu não fiz nada e tal. Ele não falou nada. Sabe por quê? Porque quando a gente se cala e sabe quem é você, conhece a sua identidade, o próprio Deus, que é o seu juiz, te justifica. É Ele que fala. Né? Há momentos que você calada, a palavra fala, né, que o tolo, até o tolo, passa por sábio quando se cala. Quando se cala. Ele se passa. E o filho de Deus é sábio. Né? Então, assim, o próprio Pai, ele vai nos ensinando a trilhar esse mesmo caminho que ele trilhou. Sabendo nós que assim como Jesus sabia que ele era do céu e estava na terra, mas ele não pertencia a esse mundo, nós também podemos olhar para ele e nos ver. Até porque quando Deus olha para mim, olha para você, ele vê Jesus. Ele vê Jesus, ele não vê você, ele vê Jesus, porque foi ele que morreu, foi ele que fez tudo para nós. Então, quando o acusador vai nos acusar perante Deus, Deus vai dizer assim, não, meu filho, eu dei por ele, eu dei por ela. Ela é justificada, ele é justificado. E é por isso que ele fala, sede santo, porque eu sou santo. Então, nós nos tornamos santos quando nós fazemos a escolha de andar nas pegadas de Cristo. Quando nós fazemos a escolha e acreditamos que esta ceia representa a morte dele, mas também representa a ressurreição. Representa que ele está aqui e que ele vai voltar para nos buscar no tempo certo. E ele diz também que ele virá como ladrão. Por quê? Porque a gente tem que estar preparado todos os dias, se preparando, se melhorando, né? Todos os dias. Melhorando dia após dia, até ele voltar. Se ele dissesse que ele viria assim, não, eu só venho no final do ano. Opa, então, né, só venho no final do ano, quando chegar na véspera, eu me endireito. Não, é todo dia um pouquinho. Eu quero parecer com Cristo, eu quero resplandecer a glória dele sobre mim, né? Eu quero ser parecida com o papai. E todos que andam com Cristo ficam parecidos com o papai. Não é assim? Porque todo filho, quando nasce, você olha e fica... Parece com quem? Parece com a mamãe, parece com o papai, parece com o titio, parece com o titio. É bom que pareça com o papai. Ai, Deus. Então, isso é muito lindo. Essa parte de Jesus trazendo a nossa memória de quem Ele é, do que Ele fez e como Ele vive. Ele não fica se justificando. Ele não fica... Porque quem não se justifica também não se arrepende. Fica o tempo todo se justificando. Ah, eu não fiz. Não, eu fiz porque fulano fez, porque fulano mandou, porque papai disse, porque mamãe disse, que o presidente disse, o psicólogo disse, e por aí vai. Não, você tem que saber o que você está fazendo, que é a responsabilidade sua, né? O dia que você chegar diante do Senhor, você não vai chegar carregado de mamãe e papai, vai chegar você sozinho diante dele. Você vai responder todos os seus atos, suas atitudes, seus comportamentos, suas falas,
Tudo vai estar registrado. Eu sempre digo que quando a gente nasce de novo, ele risca, apaga tudinho. Eu nasci de novo, eu tinha 29 anos. Pensa aí, 29 anos, naquele dia, longe do papai. Então, nasci de novo. Aí ele pegou e riscou tudo, aquilo apagou tudo. Pegou uma borracha que só ele sabe apagar, uma borrachona, e apagou 29 anos. Meu passado ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. E aí ele falou assim: agora eu vou te dar o meu espírito, receba aí o meu espírito, para que você saiba andar no caminho. Porque quem foi no céu? Aqui. Como que eu vou viver o céu na terra se eu nunca fui no céu? Tem que ter alguém do céu em nós. Então eu vou te dar. Porque eu sabia que vocês não iam conseguir andar. Porque a religião não faz a gente andar segundo Deus. Pelo contrário, a religião muitas vezes faz a gente ficar muito distante de Deus. Mas com a aparência que estamos vivos, com a aparência que estamos andando. Mas só o Espírito Santo de Deus vai saber nos guiar toda a verdade e nos ensinar todas as coisas. E esse Espírito Santo, ele está sendo pregado em todos os lugares, como ele fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então no 6 ele falou: embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Nasceu como ser humano. Nasceu como um de nós, que somos dependentes do Pai. E assim foi ele, totalmente dependente do Senhor, nos ensinando um caminho, deixando um modelo para nós andarmos também. E não só deixou o modelo, como também enviou o próprio Espírito para que a gente não errasse o caminho. E ainda orasse uma linguagem que ninguém entende coisa nenhuma. Mas quem ora em línguas não fala a homens, fala diretamente com o Pai, fala diretamente com Deus. E aí não tem erro, porque se nem você sabe o que você está falando, você não pode errar o caminho, você não pode errar o seu destino, porque Deus te conhece, sabe onde você mora, sabe os seus pensamentos e sabe tudo de você, sabe tudo de você. Ele sabe o seu endereço, ele sabe onde mandar o anjo, ele sabe onde tem que mandar o anjo. E hoje Deus me lembrou muito dos anjos. Eu falei: meu Deus, dos anjos do Senhor. Aí eu tinha ouvido lá que Gideão usou um anjo, e a gente vai ver também que aqui mais uma parte vai falar também de anjos também. Por quê? Porque os anjos, eles são servos do Senhor, mas eles são conservos nossos. Então nós podemos também pedir aos anjos, né? Pedir a Deus para que Ele enviar, que Ele já sabe que Ele já enviou, né? Que já está conosco. Tem anjos aqui ao redor. Tem anjos que cuidam de você na sua casa, no seu trabalho, né? Existe anjos. Existe o Espírito Santo com você e existe anjos para assessorar você. E aí ele continua: então, assumindo a posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Não foi qualquer morte. Então, às vezes a gente quer morrer numa certa parte, a gente quer morrer até certo ponto, né? Aqui vai, pai, aqui eu morro. Aqui não. Aqui eu morro. Aqui não. Mas o Senhor quer que a gente morra. Realmente. Morra para esse mundo. Morra para o pecado. Morra para as coisas que não edificam a igreja. Morra para as coisas que não edificam a sua vida. Morra para as coisas que hoje você diz sim, mas amanhã você diz sim, escolhe hoje, mas você sabe que vai fazer mal para você amanhã, né? Quantas coisas que a gente faz e come e bebe que não faz bem, está sabendo que não faz bem para nós, mas a gente está comendo, a gente está insistindo naquilo que não faz bem para nós. Mas o Senhor, Ele diz aqui, e Ele nos deu domínio. Então nós somos
desculpáveis quando fazemos as coisas que achamos que podemos fazer. Ai, Pai, ai, Senhor, tira aí como é que é? O glúten. Tira aí o glúten, tira aí o açúcar do chocolate. Pai, eu vou comer chocolate, tira o açúcar aí, viu? É assim? Então ele vai estar nos ensinando. Ele falou, eu vou te dar um domínio próprio, onde você vai exercitar e você vai conseguir. Porque tudo que você colocar e crendo, tudo que você falar e pensar crendo, você vai conseguir. Amém. Né? Você vai conseguir. Quantas pessoas que hoje saem daqui sem falar nenhuma palavra em inglês, vai morar lá em outro país, daqui a pouco volta, né? Falando inglês. Nasce os filhos lá, e aí os filhos já passam a nem falar mais o português, já começa a falar. Por quê? Porque está lá, está no ambiente. E esse ambiente de igreja, esse ambiente existe uma unção poderosa. Aleluia. Existe uma unção poderosa, existe uma unção de mudança, existe uma unção de poder, existe uma unção de transformação, de restauração, de milagres, de cura, de libertação, de salvação. Porque se não fosse assim, ele não diria: quanto mais que está acontecendo, vocês estão vendo o que está acontecendo, que está próximo ao meu retorno, não fique isolado, não se isole, se junte. Por quê? Porque o lobo é mais fácil pegar as ovelhas que estão juntas ou a ovelha que está separada? Né? Isolada. Se ela se machucar, nem tem quem segura o braço, né? O pé dela, né? Nem tem. Lá em Eclesiastes fala, é melhor andar com dois do que um. Por quê? Exatamente. Então ele está dando todas as instruções para nós. Então a gente só erra se quiser e só peca se quiser. Porque nós temos um ajudador. Nós temos ajudadores humanos naturais e temos ajudadores celestiais. E aí ele continua. Por isso Deus, 2:9. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, Jesus. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Né? Então esse é o que o Senhor aguarda, que nós viemos a estar com esse entendimento, que nós vamos prestar conta a Ele, nós vamos estar diante dEle, no tribunal dEle. Então o tribunal aqui é só como é que fala? É uma sombra, né? Tudo que a gente vê é sombra do que é real. Essa flor, ela é natural, mas ela no céu, ela é mais linda do que ela é agora, né? Então, tudo é sombra daquilo que é real. Tudo que você vê. Até nós temos um corpo nos esperando, um corpo glorioso, né? Isso aqui, essa capa, por trás, eu falo que por trás dessa mão existe outra mão. Vocês estão vendo essa mão, mas existe outra mão. Por isso que quando ele fala da unção na igreja aqui, impõe as mãos, tem cura, tem libertação, tem poder. Porque não é a minha mão, é uma mão sobre a minha mão. Então nós estamos no lugar debaixo da graça de Deus. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça do Senhor, onde nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. Somos responsáveis uns pelos outros. Ah, mas fulano está fazendo assim. Ore, só ore. Se você puder e tiver oportunidade, converse. Mas se não tiver, continue orando, porque Deus vai atender. Eu vi uma imagem
de uma lanterna em cima de um filho, né? Foi ontem que eu vi essa mensagem, que eu sempre falo essas coisas, mas quando você vê, né? Aqui fica mais real. Uma lanterna, um facho de luz, uma tocha de luz em cima de uma pessoa que não queria Jesus. A pessoa não queria Jesus, um filho, e a mãe orando. Então ele estava remetendo assim, que quando você ora, quando você intercede, aquela luz não para de brilhar em cima da pessoa. Onde ela vai para o lugar errado e a luz está ali, ó, brilhando sobre ela. E ela vai chegar a hora dela realmente aceitar e buscar o Senhor, né? Então não tem outra coisa quando a gente ora que a gente não vê a resposta do Senhor. Esse povo dos medianitas oraram. O povo buscou o Senhor, e aqueles que buscaram o Senhor tiveram o retorno do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos agora para Mateus 20. Está terminado agora. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós chamamos, Jesus. Mateus 27. 27. Vamos ver 27. É, 27, 57. Mateus 27, 57. Aqui vai falar sobre, essa parte aqui do 27, ele fala da crucificação, fala da morte de Jesus, né? E aí chega no 57, ele fala do sepultamento de Jesus. E aí diz bem assim: ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que ele entregasse o corpo. E José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo feito de linho e o colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. E então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Só que tinha Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. E no dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, quando ainda vivia aquele mentiroso, ele disse que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Por isso, pedimos que lacre esse túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que os seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Olha para você ver a trama, né? Que trama. E se isso acontecer, nós estaremos em pior situação do que antes. Como que hoje eles olham e sabem quem somos nós. O inimigo sabe que uma pessoa que realmente está com Cristo, que faz valer a palavra dele, essa pessoa ela fica imbatível. Imbatível. Porque a sua vida já está resolvida, né? A sua vida já está resolvida, mesmo diante de você enxergar e ver. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas. Então, já está resolvido. Ele falou assim: olha, se acontecer, nós vamos ficar numa situação pior da que está. Então Pilatos respondeu: então levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. E então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-los. E depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo.
E de repente houve um grande terremoto, pois quem estava lá? Um anjo. Um anjo do Senhor desceu do céu. Gente, como isso aqui muda a nossa, né? Meu Deus, um anjo do Senhor desceu do céu. Olha para você ver. Rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. E o seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. E quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Pensa aí. E ontem eu estava contando na vigília, a gente teve uma vigília ontem, e nessa vigília uma pessoa contou que ela estava sendo perseguida por demônios. E ela disse que aqueles demônios de noite faziam aquela arruaça dentro da casa dela. E ela não sabia, porque assim, ela mexia com macumbaria, essas coisas, né? A mãe dela, a família dela. Então ela foi perseguida quando ela aceitou Jesus, quando ela saiu daquele meio. Então ela disse que ouvia muito barulho, ela ouvia muitas vozes, ela ficou sendo perseguida por muito tempo. E aí ela disse que ia para a igreja, um lugar melhor, que ela se sentia bem na igreja. Quando ela falava amém, ela já temia que ela tinha que ir para casa, e chegava em casa, ela passava por essas coisas. Aí até um dia que ela disse que estava lá naquele sufoco, aquele tanto de coisa, ela falou, meu Deus, mas eu ouvi que o pastor disse que os anjos do Senhor estavam parados ao meu redor. E aí na hora que estava aquela guerra, aquela confusão na mente dela e dentro da casa dela, aí ela disse que lembrou, falou, olha, ela disse que conseguia ver eles. E aí ela disse que naquele momento que ela viu eles, ela disse assim, eu sei que você está aqui porque eu estou te vendo. Então ela dizia assim, era mais real do que a palavra de Deus. Porque ela disseram que os anjos estavam ao redor dela, mas ela não via os anjos, né? Então aí ela disse assim, pai, se o pastor disse que tem anjos ao meu redor, eu quero dizer, Satanás, que você não tem poder nenhum, porque você não está vendo que os anjos estão aqui? E aí ela começou, quando ela falou sobre o sangue de Jesus e os anjos que estavam ali, deram linha e nunca mais. E hoje ela é uma pastora, abençoada, uma mulher de Deus, abençoada, né? Então assim, a gente vê que é real. Os anjos do Senhor, eles se encontram ao nosso redor, sim. Né? Só que a gente tem que reconhecer, porque se eu tenho algo, mas eu não reconheço, fica ali, né? É igual uma pessoa. Você pode estar com uma pessoa e desprezar ela, né? E andar com ela e como se não tivesse, né? Como se não tivesse ali naquele lugar. Quantas pessoas hoje vivem na mesma casa, indiferentes um com o outro, que não falam, não existe, como se não existisse aquela pessoa. Então, se os anjos do Senhor estão ao nosso redor e nós não reconhecemos eles, ele também fica aqui. Mas quando a gente reconhece, a gente consegue ver, enxergar, né, com os olhos da fé, porque por trás desses olhos tem outros olhos. Amém. Então Deus fala assim, olhai, tenha um olhar espiritual. Ele fala assim, se você me conheceu, se você me conheceu até meus 29 anos, né? A mulher da Timbalada, a pessoa que gostava do Lodum, que ia para as festas, para os carnaval. Então, quando eu nasci de novo, você fala assim, não olhe mais segundo a carne, olhe agora segundo o Espírito. Tenha um olhar segundo o Espírito. Meu filho está ali fazendo tudo errado, marido fazendo tudo errado, e Deus vai dizer, olhe direito para ele, porque se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Então a gente vai vendo, a gente vai trazendo essa realidade para dentro de nós. A gente vai semeando em nós, né? É como a semente. Isso aqui não é de verdade, mas parece, né? Quantas crianças chegam aqui pensando que isso aqui é de verdade, né? Aperta, quer comer, né? Não é de verdade. Mas aí você pega a sementinha e planta na terra. O que você aguarda depois que você planta a semente? O fruto, né? Então, quando eu planto a semente da verdade, o que eu aguardo? A verdade. Quando eu planto a semente do amor, o que eu aguardo? O amor. E se o amor é a semente, o fruto não pode ser diferente.
se eu planto a semente do perdão, o que eu vou colher? Perdão. Eu sempre digo, o perdão que eu dou hoje é o perdão que eu vou precisar amanhã. Porque nenhum de nós somos superiores. Nós não somos super-heróis. Né? Nós não somos super-heróis, nós somos humanos. E é isso que vai trazer, essa parte de igreja, é isso que vai trazer a beleza do corpo de Cristo. Onde tem perdão, onde tem o amor, onde tem a tolerância, paciência, domínio próprio. Eu quero falar assim com meu irmão. Mas o Senhor disse que não é assim que eu falo com meu irmão. Então eu vou usar, saco meu domínio próprio. E vou usar. Quero ver gritar, né? Gritar, né? Com o filho, com o marido, com o irmão. Mas aí o Senhor diz na palavra, aí você lembra, longe de ti toda gritaria. Por que você escuta ele falar longe de ti toda gritaria? Porque um dia você tirou um tempinho do seu dia e foi ler a palavra. Então, quando você precisa, o próprio Espírito que está em você, ele vai te lembrar da palavra que você comeu, ou da palavra que você semeou. Aleluia, Pai. E aí o fruto vem. E aí o fruto é delicioso. Porque na hora parece que não tem valor nenhum. Aí depois ele dá um fruto maravilhoso. Né? Um fruto maravilhoso. Então aqui o Senhor, o Deus enviou um anjo para rolar a pedra. E a mensagem de hoje é que no seu problema, o Senhor está enviando um anjo para rolar a pedra. Aleluia. Vai rolar a pedra. Amém. Vai rolar a pedra. Vai mudar. Porque tudo vai mudar. Há uma transformação em nós, né? Há uma transformação. Tem dia que a gente está tão cansado, está tão estressada, né? Você fala, meu Deus, eu não vou conseguir hoje. Não é assim? Não vou conseguir hoje. E aí a gente levanta as mãos. Quando tudo der errado no dia, só levanta as mãos. Quando você levanta as mãos, você fica alto. Quando você levanta as mãos para o céu, você fica alto. Não tem um lugar lá em Abacuque que ele diz que nós vamos para os lugares altos. E quando você levanta as suas mãos, você vai para o lugar alto. Quando você se ajoelha, você vai para o lugar alto. Vai para o lugar alto. Não há outro lugar. Não há outro Deus senão o nosso Deus. Não há outro que possa resolver o seu problema. Não há outro que possa responder os seus pensamentos, os seus questionamentos, as suas indagações. Não há outro que possa responder, senão o nosso Deus. Então, por isso é que nós passamos tempo dando glória, dando honra. Às vezes a pessoa nem entende, né? A pessoa fala assim, por que você todo tempo fica dando glória a Deus, né? Então, eu falo assim, minha mãe falava assim, deixa Jesus em paz. Você é chata você com Jesus, viu? Deixa Jesus em paz. Mas se você soubesse que Jesus fala assim, se você der um passo para mim, eu dou 10 para te agarrar. Se você inclinar o seu coração para o Espírito, eu vou te ajudar. Aleluia. Se você se inclinar para mim, eu vou consertar a sua vida. Eu vou cuidar dos seus filhos. Eu vou cuidar dos seus netos. Eu vou cuidar da sua descendência. É assim? Isso está tudo escrito. Isso está tudo escrito. Se a gente quiser passar aqui o tempo todo trazendo a lembrança, falar, Espírito Santo vai trazendo a lembrança do que o Senhor quer, Ele vai trazer, a gente vai ficar aqui o tempo todo. Hoje a gente tivemos um momento bem gostoso, né? Com os casais. Foi maravilhoso. Porque isso é um tempo de relacionamento se afiando, carne com carne. Vai se afiando, vai se modelando. E vamos ficando parecidos com o Senhor. E nesses momentos que vocês recebem o convite, assim como você recebe um convite de um amigo precioso, um amigo que você gosta e você vai, que a gente possa estar recebendo os convites do céu, do Pai. E esses convites muitas vezes vêm através de anjos ou pessoas.
Amém? Eita, Deus poderoso, obrigado, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Pai. Então o anjo rolou a pedra. Cadê Deus? Onde é que eu li Jesus? Cadê? Houve um grande terremoto. O anjo rolou a pedra da entrada, sentou sobre ela. E aí ele vem no 5, ele fala assim: então o anjo falou com as mulheres. E ele disse o quê? Não tenham medo. Você vê que desde Gideão, e como a gente se comporta, a gente tem medo. Mas quando você tem a palavra, quando você tem a certeza que tem ao seu redor, você vai mesmo assim, mesmo com medo. Né? Mesmo com medo. Onde as pessoas dizem que você não consegue entrar, você consegue entrar. Onde pessoas muitas vezes não conseguem ir, você vai conseguir ir, porque você não está só. Você tem um que está com você. Então ele disse para as mulheres: não tenha medo, disse ele. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não estará aqui, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Como ele tinha dito que aconteceria. Então, Deus que disse ontem, Ele diz hoje. E Ele diz amanhã a mesma coisa. E no início do ano, mais uma vez eu vou dizer, Ele disse. E Ele falou: fale para a igreja que eu ainda salvo, que eu ainda curo, que eu ainda liberto, que eu ainda faço milagres, e eu estou no mesmo lugar. Quem tem que se mudar é nós. E todos os dias nós precisamos estar fazendo mudanças reais. Mudanças reais. Mudanças que a gente faz através da palavra e através da inclinação para o Espírito. E aí o Espírito vem nos trazendo a lembrança, nos ensinando e nos confrontando muitas vezes, né? Nos confrontando para que a gente acerte o caminho. Então a pedra foi rolada, o Senhor ressuscitou. E ele disse para as mulheres: ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Então venha e veja onde seu corpo estava. E agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que ele vai adiante de vocês para a Galileia. E lá vocês o verão. Lembre-se do que ele lhe disse. E aí as mulheres saíram correndo e apressadas, né? E assustadas também, mas cheias de alegria. Então, nós somos esse povo que recebemos uma alegria, que é uma alegria indizível, que só quem tem Jesus sabe dessa alegria, que independente da circunstância, você consegue se achar em um lugar confortável, né? Consolada e cheia de esperança, né? E cheia de esperança e cheia de expectativas boas, né? Porque a fé, ela tem boas notícias. A fé tem boas novas, né? E a fé, para você crescer em fé, você precisa de uma única coisa: a palavra de Deus. Porque sem fé é impossível nós agradarmos o nosso Pai. Então é necessário crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? E crer que Ele realmente existe. E Ele está em nós. E Ele está no meio de nós. E Ele está operando em nós. Exatamente agora Ele está operando em nós, mudando nossos pensamentos, nos trazendo convicções, trazendo palavras que libertam, palavras que curam, palavras que é remédio. Lá em Jeremias fala que a palavra de Deus é remédio. Então, o Senhor é o nosso Deus. Ele é aquele que se encontra no lugar exatamente onde você quer encontrar. Então, elas correram para os irmãos. Jesus encontrou elas e cumprimentou. E elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. E então Jesus lhe disse, mais uma vez: não tenha medo. Vão e diga a meus irmãos. E aí Jesus fala assim: eu sou o irmão mais velho, né? Então vá lá e diga para os meus irmãos
que se dirijam a Galileia, porque lá eles vão me ver. Olha que trem lindo, né? Então, esse é o lugar onde nós estamos aqui hoje. Nós não estamos vendo Jesus, mas nós sabemos que Ele está aqui. E que um dia nós vamos para lá e vamos encontrar, e vamos ver face a face, né? Mas hoje nós vamos ceiar através da nossa fé. Porque nós cremos que Ele foi, que Ele ressuscitou, que Ele está em nós, né? E que Ele diz para nós: não tenha medo. Aconteça o que acontecer, eu estou com você. Não tenha medo. Então, o tempo todo Ele está dizendo: não tenham medo. Não temas, porque eu sou contigo. Se passares pelas águas, eu vou estar. Se passares pelo fogo, eu também vou estar. E muitas vezes Ele não tira você do fogo, mas é no fogo que você vai provar que Ele está com você. É na tribulação que você vai provar do poder dEle, da majestade dEle, da soberania dEle, do poder dEle, né? Então você vai saber que Ele vai estar exatamente nesse lugar. Então, nesse lugar que Gideão queria tanto sair, Deus provou que Ele estava com ele desde o início. Desde o início. E que estava vendo ele e que achou ele malhando trigo, né? Então Ele vai te achar, Ele vai te achar. Ele vai nos conduzir, Ele vai te conduzir. E a pedra vai rolar e você vai dar o brado de vitória. Porque Ele é Deus e Ele se interessa por você e se interessa por tudo que é seu, né? Mas o que é seu, entregue na mão dEle. Porque Ele vai aparelhar, Ele vai lapidar, Ele vai te entregar de volta, né? Perfeito. Porque nós não sabemos cuidar. Nós não sabemos cuidar de filhos, nós não sabemos cuidar de marido, nem de esposas, os esposos. Mas se você pedir a Deus, Ele vai te ensinar a ser o melhor esposo, a ser a melhor esposa, a ser a melhor irmã, melhor amiga, né? Melhor serva, melhor servo. Por quê? Porque nós devemos ser útil ao nosso possuidor, ao nosso dono. Eu tenho um dono, você tem um dono, né? Você tem um dono. Nós não somos alheios. E esse dono é o dono. Aleluia. Aleluia. Peça aí, vocês.